Seres despertos! Voltamos com a nossa live. Hoje eu peguei vocês de surpresa, porque ninguém tava esperando essa live uma hora dessa. Vocês votaram lá à noite, eu compreendo. Pero vamos fazer as nossas lives às 18 ou 18h30. Dia sim, dia não, enquanto estiver acontecendo a turma da metodologia do despertar. Tudo bem? E o tema que eu escolhi para trazer hoje para vocês é simplesmente maravilhoso. A habilidade de dizer não. De onde que vem essa habilidade da gente dizer não? De aprender a dizer não. Porque tem pessoas, adultos... Isso daqui é porque eu tava chupando um picolé? Tava gostoso demais, gente. Aí eu tô aqui, né, com essa relação com o palito. Essa habilidade de aprender a dizer não, ela vem lá da infância. Ela vem lá da nossa infância. E se nós não sabemos ainda na vida adulta a dizer não, olha o que nós precisamos fazer. Nós precisamos trabalhar o nosso cérebro para acontecer isso. Olha que bonitinho. Nós precisamos trabalhar, condicionar. Isso é do D100, tá? Que bonitinho. Isso é, nós precisamos trabalhar o nosso cérebro, o nosso condicionamento, que tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Que tá programado, que tá condicionado a quê? A não aceitar determinados fatos. Mas mesmo assim, a gente não conseguir falar não. Mesmo assim, você digere tudo aquilo de uma forma que te faz muito mal, que te traz muito sofrimento, que te causa muita dor aqui. Então, o que eu quero que vocês compreendam com esse tema de hoje é a importância de trabalhar essa palavrinha na nossa cabeça. E como que isso desde lá atrás faz muito sentido. Porque para nossa saúde mental e emocional, o dizer não é muito importante. Isso faz parte para o crescimento do indivíduo. E essa habilidade, ela não surge do nada. Ela faz parte de um processo, tá? Ela se desenvolve ao longo da vida. Então é sobre isso. Então hoje nós vamos entender as experiências da infância que podem ter contribuído para que você não tenha dito não, para que você não tenha se condicionado a dizer esse não. Sabe, esse porquê. O que aconteceu? O que houve? Tá? Aqui, ó. Olha que bonitinho. E enquanto eu encaminho essa live aqui, ó, para as pessoas, você que está entrando aqui nessa live agora, encaminha essa live para a pessoa que não sabe dizer não, que tá precisando disso aqui, ó. Tá precisando malhar o cérebro, compreender as emoções, compreender que é o funcionamento do sistema límbico, né? Pra quê? Pra aprender a dizer não, tá? Então, enquanto eu encaminho aqui a live, que eu tô aqui encaminhando já, você que está aí entrando, mesmo se você estiver assistindo essa live gravada, encaminha ela também para as pessoas poderem assistir, para elas também sentirem e vivenciarem um pouco desse despertar do aprender a dizer não. Vamos lá, estou aqui encaminhando a live. Então, porque, gente, eu falo que o conhecimento é libertador. E se a gente aprende alguma coisa que a gente sabe que vai nos trazer evolução, não é justo que a gente fique com isso só pra gente, tá? Então, deixa eu terminar de encaminhar, encaminhando. Tô aqui encaminhando a live. Fico igual doida aqui na hora que tá encaminhando a live, né? Mas tá bom. É normal, né? Faz parte da vida, faz parte do show. Pronto, encaminhamos a nossa live. Encaminhei aqui pra quantidade de gente, então é isso. É sobre isso daqui. Desde os nossos primeiros anos de vida, o que a criança efetivamente ela precisa aprender a lidar? Com as frustrações. Hoje eu vou fazer a live segurando ele, tá?
A criança precisa lidar com o quê? Com as frustrações. À medida que essa criança não consegue lidar com as frustrações, ela também não consegue expressar de uma forma equilibrada, né? Porque se ela não sabe lidar com frustrações, logo ela também não vai experimentar o que seria digerir, experimentar essas emoções. E muito menos encontrar esse equilíbrio, tá? Então ela tem que lidar com as frustrações e encontrar os limites. Se ela não passa por esse processo, como que ela vai saber? Seja bem-vinda, Nanda! Muito boa tarde! Eu comecei a live de surpresa pra gente retomar as nossas lives, tá? E eu falei aqui que enquanto estiver acontecendo o grupo da metodologia, Nanda, as lives vão acontecer dia sim, dia não, às 18 horas, tá bom? Então encaminha a live, depois você começa a assistir desde o início. E eu estou aqui abordando o seguinte tema: a habilidade de dizer não. E quando que a gente tem que aprender isso? Que eu tô falando que é lá na infância, tá? Essa criança, ela precisa aprender a lidar com essas frustrações. Vivenciar as frustrações e também a lidar com os limites. Se ela não vivencia frustrações, se ela não compreende que ela mesma pode reger limites, experimentar limites, quando que essa criança vai aprender a dizer não? Ela não vai saber lidar com tudo que tem aqui dentro dela. Então, os pais, os cuidadores, as pessoas que desempenham o papel hoje, se você é pai ou mãe, mas hoje se você também é filho e que tem essa grande dificuldade de dizer um não, preste bem atenção. Se proporcionar o autoconhecimento, ter esse momento em que você se permite vivenciar, experimentar, compreender as suas frustrações, e é por isso que dentro da metodologia nós trabalhamos o pilar principal, um dos pilares principais, que é a aceitação. A aceitação, ela te coloca num processo. Aceitação não é no sentido de passividade, tá? De aceitar e concordar com tudo. Aceitação é no sentido de se permitir compreender, vivenciar as suas emoções. Experimentar os seus limites. Expor as suas emoções de uma forma, não de uma forma descontrolada, mas de uma forma que você está realmente ali se permitindo, vivenciando, se aceitando. Porque em momento nenhum eu falei aqui em alguma live que existem métodos que a gente vai prometer acabar com a tristeza, com a angústia, com a ansiedade, com a procrastinação. Você nunca mais vai ter medo, você nunca mais vai ter medo de ser rejeitado. Você nunca mais vai se sentir inseguro, porque não é sobre isso. É sobre como lidamos com isso. Então é importante que esses pais e os cuidadores pensem, porque vocês são instrumentos cruciais no processo dessas crianças, para que elas aprendam a dizerem não na vida adulta. Mas se você que está vendo a live, você já é um adulto, você também precisa compreender isso. Para quê? Para que a partir de agora você se permita experienciar, aceitar, neutralizar as suas emoções e aprender a impor os seus limites. Porque senão você começa a digerir tudo que vem de fora, tudo que vem dos outros, tudo que vem do seu núcleo familiar, da sua dramaturgia familiar, e você vai adoecendo. Porque você não impõe limites. Porque você não sabe dizer não. Porque você vincula o dizer não a um processo de rejeição que iniciou onde? Lá atrás na sua infância. E você vai se permitindo, porque você tem aqui a necessidade de se sentir aceito ou aceita. Então é importante que isso seja conversado, trabalhado de forma clara. Porque quando a criança, quando ela sente ali, quando ela aprende os seus sentimentos, quando ela aprende que eles são válidos e que ela tem o direito de se expressar e de dizer não,
ela começa a vivenciar um pouco da própria essência. E até um pouco da codependência inicia-se nesse processo. Dessas pessoas, elas não conseguirem estabelecer limites a ponto delas se desvencilharem delas mesmas para vivenciar as outras questões, para vivenciar o outro. Ou seja, o codependente também tem a dificuldade de dizer não. O dependente emocional, inclusive eu fiz um vídeo diferenciando aqui, né? Vocês ouvem sempre eu falando de codependência e dependência emocional, mas há uma diferença e eu fiz um vídeo falando sobre isso. Então, o dependente emocional também, ele tem essa dificuldade de dizer não. Né? Acho que a única coisa que ele sabe dizer é: eu não consigo viver sem o outro. Esse é o não que ele consegue falar pra ele mesmo, ou pra ela mesma. Mas então é importante a gente perceber a importância desse movimento de autoconexão, de resgate da sua essência, de você se permitir, de você desenvolver um senso de autonomia e autoconfiança. E isso ajuda você a se sentir segura, a expressar suas opiniões, as suas necessidades, mesmo que elas sejam diferentes das dos outros. É claro que ajuda. E a você viver em sociedade, a você viver dentro de um relacionamento afetivo, de uma forma saudável, você viver dentro do seu núcleo familiar de uma forma mais tranquila, né? Onde esse núcleo familiar, ele não vai controlar o seu ser. Ele não vai ditar quem você vai ser para fazer parte desse núcleo familiar. Porque, meu bem, quando vocês aprendem a falar não, é uma libertação. E é como se, um peso das costas fosse retirado de vocês. Porque é isso. Então, lá na infância, pais autoritários reprimem. Vocês que são adultos, vamos voltar lá. Vamos fazer algumas colocações. Lembrando que cada caso é um caso. Pais autoritários podem fazer com que essa criança trave. Ela vai reprimir, né? E ela não vai conseguir expressar, né? Essa criança, ela vai ficar sufocada. Ela vai ter a sua individualidade, a sua criança, ela vai ser impedida de desenvolver essa capacidade de tomar decisões, de administrar as próprias emoções, porque tá aqui tudo preso. Quando for sair, né? Ela tem essa dificuldade de opinar diante dos coleguinhas, diante da família, dentro do relacionamento afetivo, dentro do relacionamento com amizade. E essa criança, ela pode sim crescer com essa dificuldade de dizer não. Então, ok. Por medo de ser rejeitada, por medo de ser reprimida, por medo de sofrer algum tipo de represália, de crítica, de julgamento, né? De ser ali. Quanto por acreditar que a sua opinião não importa. Uma vez que sempre existiu quem ditasse ali, quem fosse autoritário pra falar: engole o choro, né? Não chora. Então é sobre isso. E hoje eu tô aqui igual uma doida fazendo a live com o desenzinho na mão. É o desenzinho esse daqui, viu, gente? Então, vocês que estão chegando na live agora, Nanda que já tá aqui conosco há um tempinho, ou você que está assistindo essa live gravada, compartilha essa live. Ah, tá catando planta que tá caída na hora da live. Compartilha essa live. Envie para as pessoas que vocês compartilham de algumas coisas, né? De algumas conversas, alguns sentimentos em comum, e que essa pessoa, você percebe que essa pessoa é reprimida, que essa pessoa não consegue impor limites, que essa pessoa tem dificuldade de dizer não, e você pode até saber que os pais foram autoritários, por exemplo. Pra ver se ela se identifica, né? E ela vai pensar: nossa, será que esse comportamento negativo que eu tenho hoje, esse padrão de comportamento negativo que eu alimento, tem alguma coisa a ver com isso? E se você já vai ajudar no despertar dessa pessoa, porque ela vai procurar.
Ou ela vai entrar aqui, vai consumir o conteúdo, ou ela vai buscar mais informação por aí na internet. É sobre isso, é sobre contribuir com o despertar de quem está próximo de você. E nós sabemos também que o contrário, o outro lado em excesso, também é muito ruim, né? Que é o contrário dos pais autoritários, que são os pais permissivos demais. Né? Esses pais permissivos, gente, eu falo sempre do equilíbrio. Não é a gente buscar nem o lado A excessivo e o lado menos A excessivo. É o equilíbrio entre isso dentro do seu processo de evolução. Então, pais permissivos também ocasionam, tá? Ou ocasionaram em algum momento a esses adultos, se você que tá assistindo aí é um adulto, essa impossibilidade de você conseguir dizer não. Por quê? Porque também houve falta de limites. Era tudo muito dado, tudo muito permissivo, tudo muito aberto. E a criança, como que ela vai correspondendo a isso? As emoções sobressaindo, tipo, desenfreadamente. E ela também vai se sentir insegura por isso. De alguma forma. Ela não teve limite. Ela vai ficar desorientada. Ela vai ficar perdida. E ela vai ter dificuldade de lidar com as frustrações. Vai sair tudo assim, ó, não tem um filtro. Vai saindo assim, ó. Blu, 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 blu. Porque ela tá ali perdida. É onde eu falo que dependente químico e criança é igual. Porque eles clamam, eles necessitam, eles gritam por limites. Então a criança que é ali orientada por esses pais permissivos demais, a criança ela não tem um norte de aprendizado para lidar com tudo isso que tá dentro dela. Aí que ela vai viver de forma bem automática mesmo. Tudo que vier desse inconsciente vai sobressair aqui sem filtro e vai ir. E ela vai se condicionar, né, a esse tipo de comportamento. E vai se sentir insegura. E vai ter dificuldade com as frustrações. E vai ter dificuldade em aprender a dizer não pra si mesma e para os outros. Tudo sempre foi muito permissivo. Por que agora eu preciso aprender a falar não? Não é verdade? E isso impacta em todas as áreas da vida. E eu percebo que muitas pessoas, codependente, então é mestre para poder fazer isso, que é sempre colocar alguma coisa na frente, né, assim, como prioridade. Eu preciso resolver as questões da minha casa primeiro aqui, ó, antes de resolver as minhas questões. Eu preciso resolver algumas coisas dos meus filhos aqui, ó, antes de resolver as minhas questões. Seja bem-vindo, Renato! Ei, Ramon, boa noite! Meninos, sejam muito bem-vindos. Vocês chegaram já no finalzinho, mas eu espero que vocês assistam essa live, viu? Que nós estamos falando aqui da habilidade de dizer não. Como desenvolvê-la. E muitas vezes como elas podem surgir. Que eu já falei, vou dar aqui uma relembrada para vocês que chegaram agora. Que pode acontecer de advir na infância com pais permissivos demais e com pais autoritários demais. E nas duas formas, essa criança, ela fica insegura. Ela não sabe lidar com as frustrações. Ela tem dificuldade de impor limites. Ela tem dificuldade em falar o não para si mesma e o não para os outros também, tá? Por isso, ou por reprimir demais, ou por viver o excesso das emoções que sobressaem sem ter um filtro, sem ter um equilíbrio, sem essa criança ter sido norteada. E dá-lhe trauma, Renato! Dá-lhe trauma, e pior que é sobre isso, viu? É muito sobre isso. Então, quando a gente vai desenvolver essa capacidade de dizer não ao longo da vida, a gente percebe isso. Mas a gente percebe também que o momento da infância foi um momento crucial para o aprendizado dessa habilidade. Porém, todavia, contudo, entretanto, não é porque não houve esse momento lá que você vai se permitir aqui. Que você vai viver essa dependência emocional, essa codependência. Você vai viver num relacionamento abusivo. Você vai se permitir a isso. Você vai viver
permitindo que o seu filho dependente químico, por exemplo, ele coloque, né? Ele comande a rédea aí da sua casa. Porque tá com a falta desse equilíbrio. Então, o que nós precisamos aprender a fazer, adultos? Porque agora, vocês já sabem, se tiverem filhos, sobrinhos, o que fazer. Vocês já sabem. Mas se somos adultos, se somos essa criança que lá atrás vivenciou esses excessos, o que podemos fazer? Estabelecer limites claros e consistentes, através de ações pequenas, as quais nós damos conta. Então não é que você tem que falar não para sua mãe que quer bisbilhotar e comandar a sua vida já logo de cara, porque isso você não vai dar conta. Mas é você percebendo que você consegue impor alguns limites até mesmo para você. Né? Às vezes você quer fazer um posicionamento, você fala, não vou fazer não, porque eu vou me sentir insegura, os outros vão me julgar. O que vão pensar de mim? Autoquestionamento. Eu realmente preciso pensar isso? Claro, eu posso colocar, né, o meu não de uma forma mais tranquila, mais leve. Não, eu vou me proporcionar esse momento de eu dar a minha opinião, sim. Eu dou conta de ouvir os julgamentos e as críticas e não me sentir mal? Tá vendo que a gente começa por um pequeno movimento? Então a gente começa assim. Mas os adultos também precisam de regras e limites para se sentirem seguros, tá? Vocês já ouviram aquelas pessoas que falam assim, eu falo mesmo, porque eu não tenho papa na língua, eu sou a pessoa mais sincera do mundo? Aí tem, né? Porque não é bem assim. Então a gente precisa disso. A gente também precisa de estabelecer alguns limites. A gente precisa se sentir seguro com nós mesmos. Nós precisamos nos sentir protegidos, mas não pelo outro, por nós mesmos, tá? Então permita que você, adulto, expresse a sua necessidade e o seu desejo, que pode ser que ele esteja reprimido ou se sobressaindo em excesso, igual o exemplo dessa pessoa que eu dei, tá? E aí vem as dificuldades. Vai muito pelo ensino da questão do respeito por você mesmo. Exatamente! É isso, Renato. É exatamente. E se essa criança tem o padrão de exemplo ali, o autoritarismo ou a permissão excessiva, ela vai se perder ou dentro de si ou fora de si de alguma forma. São casos e casos. Cada pessoa vai vivenciar ali o seu processo. Né? A gente não tem como falar que vai ser efetivamente, vai estar ali dentro de uma forma. Vai ser isso que vai acontecer. Mas a maioria das vezes é isso que acontece. Então, ensine a você mesma a dizer não de forma assertiva. Sem medo de ser julgado, sem medo de ser criticado, sem medo de se sentir culpada. Né? Às vezes você tá ali com o pensamento já no outro. Então se permita. E se você tiver um filho, também ensine essa criança a dizer não de forma assertiva. Porque daqui desse assunto que nós estamos abordando hoje, da habilidade de dizer não, a gente pode ir muito mais a fundo do que isso, né? Dessa criança sofrer algum tipo de abuso sexual, por exemplo, e porque ela é tão reprimida, ela não vai conseguir se expressar, ela não vai conseguir reagir. É sobre isso, a gente tem que pensar, fazer, trabalhar a nossa mente pra gente conseguir pensar que tá tudo muito conectado. Então você precisa ser mais assertivo com você mesmo. Você precisa. Essa capacidade de dizer não, ela é fundamental agora na sua vida adulta. Era para ter sido lá atrás, na infância. Mas se não foi, não é por isso que vamos ficar aqui alimentando um padrão de comportamento negativo. Exatamente. Porque a live não é só sobre a criança. A live é pra gente trazer um contexto aqui de ordem cronológica. Que tudo se inicia lá. Tudo pode se iniciar lá. Então é sobre isso. Precisamos entender sobre os limites saudáveis, sobre o nosso tempo e a nossa energia, defender os nossos valores e as nossas crenças. E tudo isso vai nos ajudar a determinar esse limite, a falar não, sem eu me sentir inseguro,
sem eu me sentir ameaçada de ser rejeitada, por exemplo, né? Então, dizer não para compromissos excessivos ou tarefas que não te interessam não te ajuda. Quer dizer, te ajuda. Te ajuda onde? A ter mais tempo para você mesmo. Que aí você não fica despendendo tempo, fazendo um esforço, às vezes, para ser aceito por uma coisa que não faz sentido para sua vida. Que não tem nada a ver com os seus objetivos. Aí você fica dando um rolê, vou usar um termo bem... Você fica dando um rolê na sua vida para poder conseguir viver um pouco da sua essência, viver um pouco de você. Então, também dizer não para as pessoas que te respeita, por exemplo, ou que te faz mal de alguma forma, te ajuda a você a se proteger mentalmente, emocionalmente. É sobre isso. Exatamente, Renato. É exatamente isso. Exato. Dos próximos. É isso. Então, defender valor e crença vai por onde? Dizer não para situações que você não concorda. Que não te permite viver de acordo com seus princípios também. Quantas pessoas nós vemos vivenciando numa loucura que não faz parte de nada da vida dessa pessoa, né? Não tá de acordo com as ideologias, com os valores, mas essa pessoa tá ali para poder sustentar para as outras pessoas, para poder não sentir um sentimento de rejeição, para poder sustentar um medo que ela tem dos outros, o medo que ela tem de lidar com a própria emoção de se sentir rejeitada. Como eu falei no início da live, Clóvis, seja bem-vindo, Clóvis. Você vai assistir minha live desde o início, tá? Porque nós já estamos finalizando. Como eu falei lá no início da live, nós precisamos compreender que não existem métodos que vão acabar com as nossas emoções negativas. Eu falo negativa para vocês entenderem, porque são emoções. A tristeza, o medo, a insegurança, o medo da rejeição, a angústia, a raiva, não tem o que vai acabar com isso. Mas existe aqui no nosso sisteminha algo que vai nos proporcionar a viver de forma mais leve com isso. A vivermos a nossa essência e de forma leve. Sabe? E viver uma vida aí, ó, compreendendo e aceitando as nossas emoções. Porque até as que nós chamamos de negativas, nós precisamos dela. Ela faz parte da nossa vida e até nos faz um bem, inclusive, sabe? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. A ansiedade, que é vista como um vilão. A tal da procrastinação também, que é vista como um vilão, como uma vilã. Todas elas têm uma finalidade positiva na nossa vida. Que a procrastinação, por exemplo, ela nos ajuda aí para que nós possamos guardar energia. Vocês estão pensando que o nosso corpo é bobo, que o nosso cérebro é bobo? Não é, não. Então, tudo tem uma razão de ser, inclusive as emoções negativas. Que eu já falei, eu chamo de negativas porque para vocês compreenderem o que são, mas são emoções. E enquanto nós formos seres humaninhos, nós teremos que conviver com elas. E que seja de uma forma leve. Que elas sejam aceitas por você. E assim você tornará o seu processo saudável, equilibrado, compreendendo o seu processo até mesmo para chegar no dia em que você vai conseguir dizer um não. E é sobre isso. E um beijo e um abraço para vocês. Assistam a live desde o início, compartilhem, porque eu já expliquei para vocês a importância de compartilhar para que o Instagram entregue o conteúdo para as pessoas que precisam ouvir sobre isso. Comenta também em cada live, estou gostando do conteúdo, o que você pensa sobre, qual que é a sua opinião. Comenta um assunto, Dani, você pode abordar tal assunto. Vamos
interagir nos comentários de cada live. E eu me sentirei muito grata a vocês por isso, tá bom? Então, que nós tenhamos o início de uma excelente noite e o início de um excelente fim de semana. Que seja leve, que de acordo com o processo, dentro do que vocês dão conta, vocês possam dar um passo de cada vez. Fazendo o que vai permitir que isso daqui, processe e dê conta. Tá bom? Mas nunca deixem de exercitar o nosso cérebro. Esse daqui, assim como o nosso corpo físico, ele também precisa de exercícios diários. Até mais!